Fala galera, hoje é dia de Inferno parte 6. É uma história da Marvel, escrita por Chris Claremont e Louise Simonson e desenhada por Al Milgrom, Alan Davis, Walt Simonson e Marc Silvestri no ano de 1989. Inferno é uma grande saga que passou por todas as revistas mutantes da época: X-Factor, X-Men, Novos Mutantes, Excalibur e Exterminadores. A parte 6 é o grande final de tudo, é o encerramento da saga. Depois da resolução com a magia, tá na hora de resolver os assuntos com Madelyne Pryor e com o verdadeiro vilão de toda essa história. Esse é o fim do Inferno. Como essa é a parte final da saga, o link para as partes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com o Wolverine tendo certeza que os seus sentidos não o estão enganando, quando ele beija Jean Grey para confirmar que é ela mesma. Pela primeira vez, os caminhos dos X-Men e do X-Factor se cruzaram, graças a Madelyne Pryor. Com a chegada dos X-Men, Madelyne escondeu a sua forma de Rainha dos Duendes, então a tensão gira só em torno das duas equipes agora. O problema é que a influência de Nastir e do seu inferno pairava sobre os X-Men, que viam o X-Factor como caçadores de mutantes ainda, e isso começa um conflito entre eles. Destrutor ataca Homem de Gelo, Vampira ataca Anjo, Cristal e Longshot vão caindo nas tentações do demônio cada vez mais. E quando Ciclope chega perto de Madelyne, Destrutor começa a sair cada vez mais do controle. O próprio Nastir surge e libera dois demônios para cima de Jean Grey, e ela os reconhece. Eram os seus pais transformados. E com essa distração, depois de deixar o caos entre as duas equipes, Nastir leva Madelyne numa carruagem demoníaca. Scott Summers, o Ciclope, em vez de ir atrás da sua esposa, decide ajudar Jean Grey, porque o caos entre as equipes só aumentava. Mas Alex Summers, o Destrutor, vai atrás dela. Alex vai demonstrando cada vez mais lealdade à sua rainha, porque além de se apaixonar por Madelyne de verdade, a influência do inferno o afetava ainda mais. E assim, Madelyne retoma o seu uniforme de rainha e transforma Alex no seu príncipe, o príncipe dos duendes. E eles partem para o topo do Empire State Building. Ao entrarem no prédio para se preparar para o sacrifício do jovem Nathan, Madelyne, Alex e Nastir são vistos por Colossus, que começa a escalar a lateral do prédio. Tempestade sobrevoava toda aquela confusão e vê aquela torre demoníaca imensa que um dia foi o Empire State Building. O prédio foi transformado num lugar profano. Algo inclusive que a faz lembrar do ninho de Ford e como ele foi corrompido pelo adversário há não muito tempo atrás. No alto da torre, Nastir, a rainha dos duendes e o seu príncipe se preparam para sacrificar o bebê Nathan Summers no altar. Mas Madelyne se irrita ao perceber que a mente do bebê ainda estava conectada com a mente de Jean Grey. Isso a deixa furiosa e ela decide adiar um pouco o sacrifício, para primeiro destruir Jean Grey de uma vez por todas. E por falar nela, Jean sobrevoava o Central Park em direção à torre que era o Empire State Building, e ela encontra a Tempestade no seu caminho. Mas em vez de um confronto, Ororo oferece um abraço. Nem a influência demoníaca era capaz de apagar a amizade entre elas. Mas logo o momento é interrompido por Nastir. E ao atacar Tempestade e Jean Grey juntas, o resto dos X-Men e do X-Factor param seus conflitos e voltam a sua atenção ao demônio. Mas mesmo com os ataques combinados das duas equipes, ninguém era páreo para o novo demônio tecno-orgânico.
Mas enquanto ele agarrava a vampira nos céus, Colossus chegava no topo da torre de Madeline e Destrutor percebe a sua chegada, o empurrando para fora com uma rajada de energia. Colossus é salvo de uma queda pelo Homem de Gelo, que aproveita o momento e cria um caminho de gelo até Nastir. E como a fraqueza natural dos demônios é o ferro, isso o afeta, obrigando Nastir a deixar a luta, pelo menos por enquanto. Isso serviu pelo menos para unir X-Men e X-Factor. Então Tempestade ordena que Psylocke use os seus poderes psíquicos para conectar a mente de todos ali. No passado, Vampira e Colossus lutaram contra Magus, o pai tecno-orgânico de Warlock dos Novos Mutantes. E esse conhecimento pode ser útil no combate agora contra Nastir. Assim, eles criam um plano em conjunto. Os antigos e os atuais X-Men enviam então Colossus telecineticamente, com energia e com ventos até o topo daquela torre para distrair Nastir, Madeline e Destrutor. Porque o verdadeiro ataque vem por trás, levado pelo anjo, quando o Wolverine surge rasgando o inimigo. Depois, Cristal emite rajadas luminosas e o Homem de Gelo congela o demônio Nastir. Assim, Tempestade, Ciclope e Cristal aumentam a umidade daquele bloco de gelo. E enquanto Nastir tentava usar o seu corpo tecno-orgânico, essa umidade causa um superaquecimento dos seus circuitos. E com raios, Tempestade causa uma queima do seu corpo. Assim, como golpe final, Colossus quebra o gelo, fazendo Nastir sobrecarregar por completo. E com isso, o seu corpo tecno-orgânico explode. O demônio foi destruído. Nastir não existia mais, mas a sua influência ainda continuava. O demônio foi derrotado, mas a Rainha dos Duendes, com o seu príncipe, ainda não. E com o seu poder, ela aproveita a distração para capturar e nocautear Jean Grey, a garota Marvel. Diante dos dois grupos de mutantes, Madeline diz a Ciclope que está fazendo tudo isso por vingança contra todos aqueles que destruíram a sua vida. Madeline ainda tem hordas de demônios sob o seu controle, e quando X-Men e X-Factor tentam atacá-los, os poderes de sorte de Longshot, que estão sob influência demoníaca, causam o contrário, eles causam azar, fazendo todos os heróis se esbarrarem. Isso faz com que os dois grupos entrem em conflito entre eles mais uma vez. E enquanto Ciclope e Tempestade lutam um contra o outro, ela mais uma vez chama o X-Factor de caçadores de mutantes. E Ciclope questiona como eles não sabem que isso era só uma fachada, se o X-Factor já revelou seus verdadeiros propósitos na mídia. Então Tempestade percebe que os X-Men só tinham acesso ao que Madeline Pryor queria, porque ela era a responsável pelos computadores e comunicadores do grupo. A Rainha dos Duendes influencia Cristal e Longshot, ainda contaminados pelo feitiço do inferno. E ela influencia também o Anjo, ativando a sua personalidade de morte criada por Apocalipse. Tudo isso continua gerando caos e combate entre os grupos mutantes, mas o maior confronto é entre os irmãos Summers. Alex, apaixonado por Madeline e sob o seu domínio, atacava o seu irmão Scott, dizendo que ele vai pagar por ter abandonado a sua esposa. E mesmo assim, Ciclope tentava não machucar o Destrutor. Enquanto todos esses confrontos aconteciam, Jean Grey conseguia se libertar das amarras da Rainha dos Duendes, e assim as duas começam um combate mental, protegidas por um campo de força, para que os outros não possam interferir na sua batalha. Madeline descobriu que foi criada artificialmente, enquanto Jean Grey diz que a Força Fênix roubou uma parte da sua vida, se passando por ela. As duas tinham poderes equivalentes e vidas afetadas da mesma forma. Mesmo assim, Madeline queria matá-la e estava disposta até a se sacrificar para isso. Assim, ela se liga mentalmente a Jean Grey e planeja desligar o seu próprio cérebro para matá-la.
Mas é por causa disso que elas começam a compartilhar memórias e lembranças. Como a lembrança da morte da sua amiga na infância, que despertou o poder mutante de Jean Grey. E nesse momento, revirando a mente de Madeline, a Força Fênix aparece. Jean Grey, nesse momento, recebe as memórias da Fênix de quando ela usurpou o lugar de Jean quando ela se tornou a Fênix Negra. A Força Fênix então explica que depois da sua morte na Lua, a entidade tentou enviar o que sobrou, uma parte de si mesma com as suas memórias e experiências, para a verdadeira Jean Grey, enquanto ela ainda estava se curando naquele casulo na Jamaica Bay. Mas Jean Grey, mesmo inconsciente, recusou o poder da Fênix. Assim, a entidade precisou encontrar alguém compatível e encontrou o corpo inanimado de Madeline Pryor, ou seja, o clone de Jean Grey. Foi nesse momento que Madeline despertou. Madeline tem dentro de si uma fração da Força Fênix, e é por isso que ela tem todo esse poder. Madeline é praticamente uma outra versão da Fênix Negra. Jean Grey também vê todas as memórias do que Madeline passou. O roubo do seu bebê, o ataque dos carrascos, a sua suposta morte com os X-Men e como ela se tornou a rainha dos duendes. E quando Jean lê as suas memórias, Madeline sente a mente de Jean Grey, vendo como, apesar de tudo, ela ainda segue lutando com esperança. Esperança até de salvar a rainha dos duendes. Enquanto isso, do lado de fora, X-Men e X-Factor param os confrontos para tentar libertar Madeline e Jean Grey daquele campo de força. E as equipes se juntam, e com isso, eles conseguem afetá-lo. Com essa distração, a rainha dos duendes joga o jovem Nathan Summers para longe, fazendo com que o seu pai mergulhe atrás dele. E como último recurso, Madeline tenta matar a todos. Então, para evitar isso, Jean Grey decide que a única solução é aceitar a parte da Força Fênix que existe em Madeline. Não aceitar a Fênix causou tudo isso para começo de conversa. E para resolver tudo, agora Jean Grey e Força Fênix precisavam se tornar uma só. Nessa transferência, Jean também absorve todas as memórias de Madeline. E desse jeito, numa grande explosão de vida, de força vital que é a Fênix, o poder da entidade quebra o feitiço do inferno, tornando Jean Grey completa mais uma vez, com todo o seu poder. Mas a ressurreição cobra uma vida, e com isso, Madeline, o seu clone, morre no processo. A influência maligna é completamente destruída. Os X-Men afetados estavam livres. Manhattan está livre. A luta finalmente terminou. Ciclope carrega o seu filho Nathan nos braços agora e chora pela morte de Madeline Pryor, se culpando por tudo que aconteceu. Jean Grey se aproxima e agora, ao absorver as memórias de Madeline, ela se sente como a mãe do pequeno Nathan Summers também. Todos comemoram o fim do inferno. Todos estão livres da influência maligna e alguns se lamentam pelo que fizeram enquanto estavam sendo controlados. O Fera agradece o anjo por tudo e diz para ele voltar para a equipe. Ele não é mais o mesmo, ele não é mais Morte, ele não é o Anjo Negro, ele agora é o Arcanjo. Mais uma vez, membro do X-Factor. Alex e Scott continuam ressentidos por tudo que aconteceu. E no fim, Jean Grey olha para o corpo sem vida do seu clone e ela parecia em paz finalmente. Então Jean Grey entende. O real culpado de tudo isso não foi Madeline, ou Nastir, ou os demônios. O verdadeiro mal encarnado tem outro nome. O seu nome é Senhor Sinistro. Nesse momento, Jean Grey grita e cria uma bolha telecinética em torno de si mesma. Psylocke usa os seus poderes para levar Ciclope, Tempestade e Wolverine para dentro da mente de Jean Grey e ver o que está acontecendo. Eram
os últimos momentos da Fênix Negra na Lua, onde ela morria gritando o nome de Scott. Então a Força Fênix voa pelo espaço. Mas nesse momento, um grande punho aparece e destrói a memória. Era o Senhor Sinistro. Sinistro destruiu essa memória em Madeline para criar memórias falsas. Foi ele quem moldou a personalidade da sua criação, a preparando para que Scott e ela se apaixonassem. Sinistro moldou tudo. E ele surge agora, na atualidade, para destruir essas falsas memórias, para apagar Madeline por completo. Mas a Força Fênix o impede. Ela não vai permitir mais que ele a afete. Sinistro estava nesse momento na antiga Mansão Xavier, abandonada. E quando desperta fisicamente, ele diz para Maligna, ainda no corpo de Polaris, para avisar os outros, porque eles têm companhia. Jean Grey seguiu a sua assinatura telepática e levou os mutantes até ali. E Jean queria destruí-lo, porque ela sabe tudo o que ele fez. Porque Madeline é parte dela agora. Assim, X-Men e X-Factor se dividem em equipes menores. Enquanto Fera e Longshot levaram os pais de Jean Grey para a nave do X-Factor, depois deles se recuperarem da sua forma demoníaca com a derrota da Rainha dos Duendes. E eles estão com o bebê Nathan Summers. Colossus, Homem de Gelo, Destrutor e Cristal se aproximam da Mansão Xavier pelos túneis dos Morlocks, mas eles têm problemas com um alterado e clonado Arrasa Quarteirão. Psylocke e Vampira usam o hangar como entrada, mas elas têm problemas quando são encontradas pelo Dentes de Sabre. E o grupo principal, composto por Jean Grey, Ciclope, Tempestade, Wolverine e Arcanjo, entram na mansão pelo antigo sótão de Ororo, mas são interceptados por Maligna, usando os poderes de Polaris. Mesmo com esses carrascos ainda ativos, os X-Men e o X-Factor os derrotam, incluindo Polaris, que é derrotada por Jean Grey e Tempestade. E quando Maligna é interrogada, enquanto é mantida presa por um campo telecinético, ela se recusa a dar qualquer informação sobre Sinistro. E antes que Psylocke possa sondar sua mente, a mansão simplesmente explode. Todos ficam inconscientes com o ataque, e a única que sai ilesa disso tudo é Maligna, ironicamente, porque o campo de força que a segurava a protegeu do impacto. Nesse momento, Sinistro surge, carregando uma inconsciente Jean Grey. E agora que ele tem em mãos a espécime original, ele não precisa de Madeline Pryor ou de qualquer outro. Assim, ele ordena que Maligna mate todos os outros mutantes. Com a volta da sua boa sorte, Longshot foi o único que sobrou consciente, e ele faz frente a Maligna e a Sinistro. Longshot não é páreo, mas serve de distração para que os outros comecem a despertar. Fera ataca Maligna, enquanto Psylocke e Vampira tentam atacar Sinistro, mas ele repele a todos. Nem mesmo o poder de absorção de Vampira funciona nele. É ele quem acaba possuindo o corpo de Vampira por um momento. Mas o maior interesse do vilão, além de Jean Grey, era Scott Summers. E ele revela que o seu interesse no Ciclope não é de agora. É desde o momento em que ele despertou o seu poder mutante na infância. Scott derrota Polaris, mas quando ele tenta usar os seus poderes contra Sinistro, Sinistro mostra que tem algum tipo de controle sobre ele. Esse combate vai reativando memórias apagadas em Ciclope. E ele começa a lembrar de Sinistro na sua infância e na sua juventude. Acontece que os pais de Scott supostamente morreram num acidente de avião, onde ele e o pequeno Alex tiveram que pular com um só paraquedas. Scott bateu a cabeça na queda enquanto segurava o irmão, mas eles sobreviveram e foram levados para um orfanato em Nebraska. O problema é que esse orfanato era a fachada do laboratório do Senhor Sinistro. Sinistro fez com que Alex fosse adotado e deixou Scott ali para passar por experiências.
Scott tinha um descontrole do seu poder mutante, causado pela batida na cabeça na queda do avião. E foi Sinistro quem primeiro descobriu que podia bloquear os raios dos olhos de Scott com quartzo rubi. Mas Sinistro o manipulou para que ele tivesse uma trava, caso quisesse usar o seu poder nele, no Senhor Sinistro. Por isso, o seu poder não funcionava no vilão. Sinistro implantou memórias falsas em Scott, o fazendo esquecer dele e desses experimentos. Sinistro criou interesse em Jean Grey ao saber que o seu DNA combinado ao de Scott criaria um mutante supremo. Por isso, quando Jean Grey supostamente morreu, ele criou o seu clone, Madelyne Pryor. Enquanto Scott luta para se libertar de Sinistro, X-Men e X-Factor se unem mais uma vez e tentam um contra-ataque, mesmo que fracassado pela superioridade do inimigo. Mas pelo menos os carrascos que restaram, como Polaris e Dentes de Sabre, foram controlados. Os heróis percebem que Sinistro parece querer manter Ciclope sob o seu controle, criando até uma trava contra ele. Isso parecia, na verdade, por ele ter medo dos poderes de Scott. E talvez essa possa ser a chave para derrotar o Senhor Sinistro. Assim, Destrutor vai até Ciclope, enquanto os outros mutantes distraem o vilão. E Alex começa a atacar o irmão com o seu poder. Mas a energia de um não afetava o outro. Então a energia do Destrutor não é capaz de machucar Scott. Pelo contrário, ela o deixa mais forte, mais carregado. Alex vai provocando Scott, dizendo que ele é fraco. Enquanto isso, ele vai bombardeando Scott com energia. E nesse momento, Sinistro se livra dos outros e pega Jean Grey mais uma vez, inclusive lhe dando um beijo. Então Destrutor faz Ciclope olhar essa cena. E extremamente carregado de energia e de raiva, Scott destrói a trava imposta por Sinistro e libera uma imensa rajada de energia contra o vilão. E desse jeito, ele destrói o Senhor Sinistro. A ideia de Alex era sobrecarregar o seu irmão. E ele conseguiu. Assim, o inimigo foi finalmente derrotado. O Senhor Sinistro foi destruído. Aparentemente. Com tudo mais calmo então, Alex pede desculpas ao irmão. E Scott o abraça. E Alex só lamenta que Polaris tenha fugido mais uma vez. De qualquer forma, tudo terminou. O inferno acabou. O Senhor Sinistro foi derrotado. E agora os X-Men estavam revelados ao mundo mais uma vez. E o X-Factor estava reunido com os seus membros originais. Cada equipe vai seguir a luta contra o mal do seu jeito. Mas ambos os grupos vão continuar seguindo os ensinamentos e o sonho do Professor Xavier. O sonho de paz entre humanos e mutantes. Assim, eles se despedem. E nos escombros da mansão Xavier, Scott mais uma vez reflete sobre como ele decepcionou a sua falecida esposa. E espera não decepcionar o seu filho. Mas Jean Grey, com as memórias e a essência de Madelyne mesclada com a sua agora, diz que eles vão criar o pequeno Nathan juntos. E é desse jeito que termina a história. Essa é a sexta e última parte que compõe a saga Inferno. E no final, o saldo é bem médio. A saga é bastante enrolada porque prepara muitas coisas. Vai criando pequenas histórias para chegar no grande evento, mas são pequenas histórias que não são tão interessantes. Por exemplo, ainda existem sim algumas outras histórias que se encerram nesse volume 6, tipo A Babá e o Fazedor de Órfãos, com Jean Grey recuperando os sobrinhos sequestrados. Histórias de como Excalibur voltou para casa e até de como o Quarteto Futuro seguiu lutando contra o Bicho Papão. Mas sinceramente são histórias que ninguém se importa. O que importa é que esse é o fim do inferno. O volume 5 e o 6,
que são de fato os volumes com o evento principal, são interessantes e intensos. Muita coisa acontece, com magia, com Madelyne Pryor, com Jean Grey e até com o Ciclope. Muitas revelações vêm à tona, e eu gosto das explicações que deram para os poderes de Madelyne e de toda a sua ligação com a Força Fênix. Mas o problema é a enrolação que a saga traz no começo, principalmente, preparando o terreno, e depois tentando lidar com inúmeros personagens dos X-Men, X-Factor e até Novos Mutantes que não são tão relevantes para toda a história. De qualquer forma, Inferno é um ponto bastante importante na cronologia dos mutantes e na criação de um personagem que teria extrema importância no futuro, em sagas como Complexo de Messias e a Guerra Messiânica, por exemplo, o mutante Cable. Mas histórias como Complexo de Messias e Guerra Messiânica são histórias para outros vídeos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.